O Zejum boa tarde a todos. Eu sou Aispan Sansa Rebouça Júnior, tenho 66 anos de idade e estou aqui para comentar, para falar um pouco da minha história no campo da arte marcial. Comecei em 1977, mais ou menos, a convite de um primo, Renato Araújo Monteiro, de conhecer a arte marcial japonesa no Círculo Militar de Fortaleza, no bairro Meireles. Lá eu chegando, eu gostei do ambiente, também da filosofia oriental. Em seguida eu botei o kimono e comecei a praticar o karatê Shotokan. Professor na época, devo muito a ele pelo que aprendi, que hoje psiquiatra, Dr. Heraldo Guedes Lobo, aprendi muito com ele, ensinou muito bastante, e extra dojo, extra tatame. Aprendi com ele até uma sauna, massagem muscular, água mineral com limão. Ele sempre ia no restaurante do Cerco Militar tomar a aguinha dele, água mineral com gás, né? E eu devo muito a esse homem. Ele ensinou bastante na vida. Inclusive, a primeira vez que eu corri foi na liderança dele. Eu saía do Círculo Militar até o Yacht Club, havia uma duna, que hoje não existe mais, e eu saía e voltava pela beira-mar, subia essa duna. E ali deu início à minha entrada à arte marcial. A Tailândia, ela no começo para mim foi muito estranha. E daí isso, sermos ocidentais é diferente, a maneira deles pensar, tudo é diferente, ó. Mas com o tempo eu fui me acostumando e eu fui vendo o povo maravilhoso. O povo é conhecido a Tailândia como o país do sorriso. Eles sorriem, eles vivem com a cara sorridente a você. Eles fazem tudo para ver você bem. Porque o tailandês, o pensamento dele, ele não pensa para si, ele pensa para o grupo, para a coletividade. O budismo, filosofia boa, ótima para se viver, mas eles têm esse pensamento de se eles fizerem mal a alguém, aquele mal que eles fazem vai voltar para eles. Então é por isso que eles vivem o coletivo. Eu vou dizer, eu me emocionei lá muitas vezes de dizer, eu vou deixar esse país, mas eu vou levar muita saudade com o meu coração. Tailândia, eu te amo, eu te amo. Quanto à arte marcial tailandesa, eles levam muito a sério aqui. No camp que eu estava, o professor, mestre, é o Kru, que a gente chama, Kaizumich. Tem o Kan é o filho dele, é uma criança. Kan é um atleta, competidor. E eu não vi o Kan perder uma luta sequer. Já foram 4, 5 ou 6 lutas seguidas que ele ganha. Quando eu comecei, no Brasil eu treino 2 vezes, na segunda, 2 na quarta, 2 na sexta. Mas ele chegou, quando eu cheguei lá, não, você treina uma vez só. Pode morrer, pode morrer. Eu entendi. E o treinamento, a dosagem é pesada. O Muay Thai, o que eu senti, não é dando uma volta para chegar aquilo onde você quer. Não. Ele vai direto ao assunto. Quando eu estudei inglês na Inglaterra, tudo se direcionava para eu, no final, conversar com as pessoas, falar com as pessoas. Eu entendi que a luta da mesma forma. A luta a gente faz muitas coisas para quê? Para no final a gente lutar. Então é isso que eu vi lá, é que o treinamento é mais localizado, é mais direto no assunto e não dando voltas até chegar aonde você quer. Tailândia para mim, o país do meu sonho, que eu realizei realmente um sonho na minha vida. No karatê, eu me dediquei bastante. Contratei um personal trainer na área do karatê e na academia dele eu conheci um boss também. Mas antes, voltando, eu já depois de faixa preta, depois de muito treinamento, depois de muitos seminários, depois de muitos cursos, gachupo, que é o treinamento de campo em japonês que eu fiz aqui em Fortaleza, 3 gachupos, com mestres
renomados na arte do karatê. Eu fiz depois para o segundo dan, mas antes eu queria um pouco de chão. Eu não tinha experiência de chão. E eu tive que partir para o judô. E eu conheci um sujeito espetacular, um professor muito bom, chamado Garcia, professor Garcia. E eu treinei ininterruptamente, ou seja, segunda, quartas e sextas, durante um ano para fazer para o segundo dan de karatê. E logo depois, como eu estava falando, eu conheci o boxe. Com esse personal trainer que eu havia contratado, saí pelo Brasil afora para a federação e competi. E no boxe eu andei fazendo 6 meses de treinamento do boxe sério. E foi isso. Ter o judô depois e um boxe também, que fez parte da minha caminhada na arte marcial. Quero dizer, modéstia à parte, eu fui campeão brasileiro algumas vezes, como em Recife, São Paulo, Salvador. São Paulo fui campeão de comitê individual, Recife também individual. Salvador fui campeão por equipe. Em João Pessoa, na Paraíba, eu saguei campeão de Catar, Norte e Nordeste. E aí nós andamos pelo quase o Brasil todo aí, competindo. Competi bastante, Pará, muitas vezes Pernambuco. Muito feliz por ter conhecido a arte marcial japonesa. Filosofia. A primeira, se esforçar para formar o caráter, respeito acima de tudo. Nós devemos sempre respeitar as pessoas, seja quem for, e me ajudou muito a filosofia japonesa. Eu não poderia deixar de mencionar os mestres que eu me dediquei, que eu fiz curso, seminário. Muitas vezes eu saí daqui para Salvador, Fortaleza para Belém do Pará. Eu fiz uns 3 campos. Um professor Yoshis Matida, karatê muito bom. E eu saía daqui de Fortaleza de carro, de ônibus, de avião. E eu passava tempo lá na academia deles. E lá que eu conheci também a família. Take, Shizor e outros amigos, são amigos. Fiz curso também, além de ter feito cursos com o professor Matida, que é o pai deles, fiz também com o Shizor, que é mais velho do que o Lyoto, muito bom, muito agressivo, né, nas lutas que ele faz. Depois eu conheci o Sandá. Eu já estava meio cansado, já tinha feito bastante, eu achava. E eu dei um tempo e fui treinar Sandá. E eu cheguei a ter 3 graduações de Sandá, são 3 estrelinhas. Fui graduado e passei 2 anos treinando Sandá, ou Wushu, ou boxe chinês. Até que nessa mesma academia nas Olivetas Feitosa, eu conhecia o Muay Thai. Através da professora Lara, muito boa, dava treinos lá, mas logo depois ela teve que viajar para treinar MMA. Mas lá eu fazia a minha primeira graduação. Mas o que me pegou mesmo o Muay Thai, me fez eu migrar para o Muay Thai, foi quando na academia chamada Shontai, que na periferia de Fortaleza, eu conhecia o Muay Thai pela primeira vez, a sua beleza, a maneira como a gente luta no ringue, entra no ringue todo paramentado. E a primeira vez eu me senti um príncipe. Então o Muay Thai fechou para mim. Chamou muito a minha atenção. Eu quero isso para minha vida. Foi o boxe tailandês. Meu professor Márcio Silva, que na academia dele eu conheci no Muay Thai, que apesar de todas as dificuldades, ele está firme, ensinando seus praticantes, seus atletas. Aqui no estado do Ceará, tem uma pessoa que eu admiro muito. Esse rapaz é um menino muito humilde. Humilde assim, a humildade da arte marcial que ele transmite para nós. O nome dele é Bruno e o apelido é Robocop. Acredito que seja hoje o primeiro do ranking do estado do Ceará. E eu admiro muito o Muay Thai dele. E em relação às dificuldades que eu tive, meu pai era empresário. Ele era proprietário de um hospital pediátrico aqui em Fortaleza, um médico muito renomado, e eles não entenderam a filosofia oriental. Eles não entenderam. Achavam que tinha a ver com violência. Não tinha nada de violência. Ah, muita gente dizia, para que tu quer isso? Ele queria que eu fosse médico igual a ele, mas todo mundo sabe que para ser médico você precisa de um chamado especial. E não foi o meu caso.
E ele me via, eu ir para academia várias vezes, e ele olhava assim para mim, mas aí eu continuei, e deu certo. Hoje ele não está mais conosco aqui, deu certo. E posso dizer que a melhor fase da minha vida é essa outra. Meus treinos de Muay Thai diariamente, posso dizer que é tudo de bom. Em relação à idade, eu não sei por que que as pessoas dizem que não dá mais, porque eu não tenho problema nenhum com joelhos, articulações, nada eu tenho problema. Agora há pouco tempo eu corri 20 quilômetros. Tive dificuldades, mas eu superei essas dificuldades, porque é aquilo que realmente eu queria. Eu levei muitos nãos das pessoas dizendo que não era. Mas eu acreditei, eu sou hoje graças à arte marcial. Eu sou um homem realizado em todas as áreas da minha vida, mas teve muito da arte marcial, tanto a japonesa quanto como a tailandesa. Eu tinha um sonho na minha juventude de fazer um camping em Tóquio, no Japão. Mas esse sonho meu que eu tive foi frustrado. Eu viajava para Belém do Pará, um amigo meu, Paulo Santos Carvalho, que conhecia a família Matida, e o professor Yoshizo Matida disse: Eu posso lhe levar para o Japão. Ele é japonês, só que o ien, todo mundo sabe, é uma moeda muito forte. E naquela época não tinha condições, eu achava e estava fora dos meus planos. Então agora, depois de bastante tempo, eu disse, não, eu tenho que fazer para a Tailândia. Eu tenho que fazer um camping na Tailândia, o berço do Muay Thai. Eu fui. Então eu saí daqui Fortaleza a Paris, 8 horas de avião no avião. De Paris a Bangkok, mais 8 horas. Chegando em Bangkok, não foi fácil, gente. Mas eu fui. Depois, e toda essa viagem aérea, mais um táxi de 3 horas e meia para o meu destino, Boa Rainha. E lá eu treinei durante 2 meses, 60 dias, com o professor Kaizui Tipuli, e foi excelente, gente. Foi maravilhoso. O treinamento era de segunda a sábado. Corria 5 quilômetros pela manhã, às 6 horas da manhã, e depois era o treinamento. A minha primeira impressão que eu tive da Tailândia foi, gente, eu achei muito estranho, sabe? Eu achei um país muito estranho, a comida estranha, não entrava, o cheiro de pimenta, aquele tempero picante, sabe? As comidas diferentes, porque lá é Oriente para viver no Ocidente, a mentalidade deles totalmente diferente. E no começo eu senti muita dificuldade. Primeiros dias, até o 10º dia, eu não comia a comida que eles comiam. E a outra impressão que eles tinham de mim, que lá há muito estrangeiro que vem em diversas partes do mundo. Ele achava também que eu era igual um rico daqueles. Porque aquelas pessoas que tem ali, realmente são suíços, americanos, ingleses, russos, gente de toda parte do mundo. A moeda muito forte que eles têm. Então eles achavam, ele me tratava como se fosse uma pessoa bem abastada, uma pessoa que estava muito bem, e terceira vez. E a realidade não é essa, não era essa, entendeu? Gente, a dificuldade que eu tive na Tailândia, no começo a comida tailandesa. Eu achei muito estranho. Não me entrava. Até o cheiro de pimenta no mundo, né? Aquele tempero de pimenta, também eu sentia náuseas. Só que me salvou foi o 7-Eleven, que é uma loja de conveniência. Tem tudo que você possa comprar para você comer. E por 10 dias eu sobrevivi. Mas depois eu fui me acostumando, aí deu para comer pratos tailandeses. E a culinária é ótima. Depois que eu me acostumei, e os pratos são variadíssimos. A outra dificuldade foi ao entrar no país, que eu precisava do certificado de febre amarela. E eu mostrei o certificado. Mas eles têm uma dificuldade enorme em relação à língua inglesa. É o sotaque deles que é muito pesado. Então, eles às vezes falam inglês, mas é muita dificuldade. E eu falava para ela. Então, no começo, quando eu fui para entrar em Bangkok, no aeroporto, eu tive muita dificuldade. Conversava com outra, com a outra, e até teve a liberação, né? E aí eu entrei no país, entrei em Bangkok. Mas já faltava já muito tempo que havia um motorista de táxi esperando por mim com uma placa Mister.
Aí o meu nome lá. E ele mostrava assim. E devido a isso eu tive dificuldade em encontrá-lo, até que deu tudo certo e o meu mestre dizia: "Você para chegar aqui, você vai vou mandar uma pessoa de táxi, no táxi, um motorista de táxi para lhe apanhar no aeroporto. Você chega aqui de táxi". Eu pensava que era 20, 30 minutos. Aí quando eu cheguei, eu perguntei: "Quanto tempo?". 3 horas e meia. Peguei 3 horas e meia de viagem até o lugar, o meu de destino. No mais, foi tudo ok, não tive dificuldade nenhuma, pelo contrário, as pessoas muito sorridentes, muito prestativas, muitas vezes eu queria ir para um certo lugar, shopping center, e eu batia assim no ombro de um tailandês: Você pode me levar em tal lugar?". Uma moto ou então uma cinquentinha, e pode me levar até o lugar, eu lhe pago. Quanto é que você pode me cobrar? Eu vou que você me cobra. Ele diz: "Não, não, não, sobe aí, eu vou deixar lá". Isso aconteceu 4 vezes ou mais, né. É um povo muito gente boa, um povo prestativo. Tomei 5 massagens lá, muito boas as massagens tailandesas. Tive que comer comida de rua, que é muito boa as comidas de rua, e eu pagava 7, 8,50, R$ 8,50 pelo almoço. A moeda deles é uma moeda de baixo valor, o bar, comparado com o real, e tive que economizar para trazer o que eu trouxe, que era justamente o equipamento que eu queria trazer: cinta, aparador, manopla, luva, as coisas do treino e da luta de Muay Thai, além de óleo, além de calção, essas coisas que eu vi lá, que são produtos muito bons, eu tinha que economizar para me trazer isso para cá, para o Brasil. E deu tudo certo, foi ótimo, a viagem foi maravilhosa. Só que na volta, o aeroporto de Bangkok, lá os letreiros, tudo em tailandês. Então ia ver, era para mim estar no embarque às 10h50, o avião saía às 11h25, eu cheguei 3 minutos antes da porta do avião fechar. Todos os passageiros já estavam no avião, só faltava a minha pessoa. Então, por pouco eu não perdi a viagem de Bangkok para Paris, né. Mas graças a Deus deu tudo certo, a viagem foi ótima. Gente, o conselho que eu daria àquele que está interessado em viajar para a Tailândia, para treinar lá na Tailândia: primeiro, não vá como eu fui, sozinho. Eu fui sozinho, não é fácil. Você pegar 8 horas de avião daqui para a França, mais 8 horas de avião daqui da França para Paris. 2 vezes eu fiz isso. Depois eu peguei um trem de Huari e para Bangkok, um trem. E chegando em Bangkok, eu peguei 2 metrô para chegar no aeroporto. No aeroporto eu tive que pernoitar, tive que dormir no aeroporto, no dia seguinte pegar o ônibus para Paris. Eu não aconselharia você ir sozinho. Vá com um grupo de atletas, um grupo de praticantes que queiram ir para a Tailândia e desfrutar o treinamento tailandês. A passagem foi R$ 8.400. Aí de volta, dizer para vocês que o treinamento em Bangkok é muito caro. Você não treina na Tailândia um mês de treinamento por menos de R$ 1.000. Toda aula você tem que levar no mínimo 500 bar. 500 bar dá quanto mais ou menos? R$ 85. Se você for fazer o pacote, você vai pagar entre 25.000 bar a 30.000 bar. Eu paguei só 14.000 bar, treinamento e acomodação. Um quarto, ventilador, banheiro dentro. Então, tem que ter alguém especial lá que você conheça, que o seu você conheça, para o preço ser bacana, porque é caro. É caro, coisa de Muay Thai é caro. Conselho que eu daria ao jovem iniciante: se trata de uma arte lindíssima, Muay Thai. Você não imagina o bem que isso faz à saúde da gente. Tinha eventos de Muay Thai lá em Huargem, onde eu estava acampado. E chegou um senhor que foi, na época dele, o melhor lutador tailandês da Tailândia. E eu queria pedir a ele que falasse um pouco do Muay Thai para mim. Queria pedir a bênção a ele. E ele falou: meu filho, o Muay Thai, você treina, luta ou faz o Muay Thai para você ser pessoa boa.
você é bom, você tem bom caráter. Então, isso me chamou muita atenção, eu fiquei com isso guardado, sabe. Porque o Muay Thai, a arte marcial, ela mudou a minha vida completamente. Então é isso, gente. Comece e vá até onde o seu corpo não dá mais, até o final da sua vida, porque o Muay Thai é saúde, é alegria, é felicidade, é bem-estar. É lindo quando você vê 2 lutadores, ao término de uma luta, se abraçarem, às vezes até se beijam, né, devido à cultura de alguns, se beijam, se cumprimentam, se baixam. Gente, qual é a luta? Me diga, qual é a luta que faz isso? De você se tornar amigo depois. Eu cheguei a ver criança aqui no estado de Ceará, no vestiário, chorando porque o seu adversário não compareceu, não chegou. E ele não pôde lutar mais. Gente, é lindo isso. Gente, é lindo. Se trata de 2 corpos treinados, 2 físicos trabalhados, não há pecado nenhum disso. Olhe, você que é professor de Muay Thai, mestre, continue, porque você não sabe o bem que você faz à sociedade.เสียงคุยลอยผ่านสายลมเย็นดังเรียกวิญญาณนักสู้กลับมาระนาดบรรเลงเป็นทำนองศักดิ์สิทธิ์กลองไทยตอกย้ำจังหวะแห่งศรัทธามวยไทยคือชี